Sussurros sombrios vindos de um celeiro abandonado repleto de ossos humanos, criaturas destruindo aviões. A base militar mais assombrada do Afeganistão. Esses são apenas alguns dos 10 eventos mais aterrorizantes testemunhados por soldados. Um pequeno posto avançado no Afeganistão é amplamente considerado, tanto por locais quanto por soldados americanos, britânicos e soviéticos, como uma das bases militares mais assombradas do mundo. Isso não é surpreendente, dado o número elevado de mortes que ocorreram ali durante os conflitos internacionais. Um fuzileiro naval do Ziabário compartilhou sua experiência no Reddit, escrevendo: "O lema da minha unidade era, não por mim, mas pelo país. Se eu soubesse o que teria que enfrentar lá, não teria feito nem por mim e nem pelo meu país." Durante seu tempo na base remota, ele e mais 2 soldados se depararam com alguns ossos enquanto montavam suas estações, e depois encontraram ainda mais ossos e mais ossos. Naquela noite, durante sua vigília, o soldado começou a ver coisas, flashes de luz que se assemelhavam a disparos de armas, mas sem som. Nas semanas seguintes, as luzes continuaram a aparecer, mas foi só na 3ª semana que o soldado começou a se sentir realmente perturbado. Em uma noite, enquanto estava de guarda, antecipando as luzes, o soldado ouviu um sussurro raivoso. Rosai Ruyer. Era russo. Apavorado, ele pegou sua arma e mirou na direção de onde o som vinha, mas, para sua surpresa, estava completamente sozinho. Poucas semanas depois, o soldado descobriu que, antes de seu serviço, os soviéticos haviam estabelecido uma base naquele local e todos os soldados foram mortos de forma brutal. É provável que os ossos que desenterraram no primeiro dia pertencessem a soldados soviéticos há muito esquecidos e que eles não estavam felizes por terem seus túmulos perturbados. Esta próxima história, chamada Não Entre, é um relato de um soldado britânico anônimo extraído do livro Tales from the Grid Squares, que apresenta relatos paranormais de militares. Este soldado britânico estava estacionado em Helmand, no Afeganistão. Certa noite, enquanto estava de guarda com seu parceiro, estacionaram seu veículo ao lado de uma estrutura que parecia um celeiro, no alto de uma colina, enquanto o resto dos soldados acampava no vale. Eles decidiram que um dormiria enquanto o outro mantinha a guarda. No meio da noite, eles estavam prestes a trocar de turno quando ouviram algo bater em seu veículo. Saíram para verificar, mas não havia nada. Continuaram ouvindo batidas, mas desta vez vindas de dentro da estrutura metálica que parecia um celeiro. Ao se aproximarem, notaram que a porta estava acorrentada e enferrujada. Decidiram pegar os cortadores de parafuso, mas então as batidas pararam. De dentro, ouviram um sussurro repetindo várias vezes: "Não entre." Eles correram de volta ao acampamento para informar o comandante. Ao amanhecer, a unidade de descarte de ordens explosivas foi chamada. Eles abriram a porta com segurança, apenas para encontrar ossos humanos e paredes manchadas de vermelho. Descobriu-se que o local estava fechado há muito tempo. Um afegão contou ao soldado que os russos haviam massacrado uma vila inteira lá. Quem quer que estivesse sussurrando para os soldados estava morto há muito tempo. Em abril de 2004, um franco-atirador da Marinha Americana foi destacado para Fua, no Iraque. Durante seu tempo patrulhando, ele notou um inimigo à vista. O marine sacou sua arma e mirou na cabeça do homem, mas errou. Para garantir que o alvo não escapasse, o marine disparou várias vezes no corpo do homem, que morreu de forma lenta e dolorosa. Durante todo o tempo, o homem gritava por ajuda, mas ninguém veio. Nos momentos finais, o homem olhou nos olhos do marine, com um olhar frio. O marine recuou para o acampamento e, mais tarde, ao deitar para descansar,
sentiu alguém subir em cima dele e começar a atacá-lo. Ele lutou antes de pular da cama, pronto para se defender, mas estava sozinho. Foi então que o Marine percebeu que o que o atacou não era humano, mas o espírito do homem que havia matado, sedento por vingança. Quando se ouve a palavra Gremlins, a primeira coisa que vem à mente é provavelmente o filme clássico de 1984, mas esses seres existem há muito mais tempo, e a história por trás deles é bem assustadora. Sempre achei inquietante ouvir contos sobre pequenas criaturas, como fadas, que mexem com as coisas. Isso remonta a centenas de anos, mas o termo Gremlin realmente começou a ser usado no final dos anos 1920. Para alguns, essas criaturas não eram apenas criações do folclore, mas uma ameaça real. Pilotos durante as duas guerras mundiais relataram avistamentos de pequenas criaturas nas asas de seus aviões, mexendo com as aeronaves. Essas histórias começaram com pilotos da Royal Air Force britânica durante a Primeira Guerra Mundial, que alegavam que criaturas travessas, chamadas Gremlins, estavam causando problemas técnicos durante seus voos. Essas histórias se tornaram ainda mais proeminentes durante a Segunda Guerra Mundial, a ponto de os Gremlins aparecerem até em manuais de treinamento militar. Embora seja claro que isso pode ter sido um caso de histeria em massa, o estresse da guerra no ar deve ter sido insuportável, especialmente em aviões com problemas mecânicos. Ter uma criatura para culpar por essas falhas ajudava os pilotos a lidar com o medo e a incerteza da época, mas isso não torna as histórias menos assustadoras. Durante a Segunda Guerra Mundial, uma companhia britânica estava estacionada em uma vila remota na Suíça. Por um tempo, tudo estava normal, até que começaram a notar que objetos, como lonas e itens de valor, estavam desaparecendo. O desaparecimento de uma pessoa, e depois de várias, levou os rumores de monstros nas montanhas a se espalharem. Uma noite, um grupo de soldados avistou uma grande sombra que perseguiram para fora da vila e para dentro de uma pequena caverna. Ao inspecionar a caverna, encontraram o corpo de um soldado britânico, ferido no coração, cercado pelos corpos meio devorados dos outros jovens desaparecidos. Pode não ser um evento paranormal, mas é certamente perturbador e digno de menção. Este próximo caso foi supostamente classificado pelo governo dos Ipuaiciwa, mas detalhes vazaram ao longo dos anos. A história é que, em 2002, uma equipe de forças especiais dos Ipuaiciwa estava em uma missão perto de Kandahar, no Afeganistão. Eles patrulhavam uma área remota quando encontraram uma caverna. Ao se aproximarem, notaram equipamentos militares quebrados, pertencentes a outra unidade. De repente, uma figura gigantesca, com cerca de 3 a 4 metros de altura, cabelos vermelhos flamejantes e vestindo peles de animais, saiu correndo da caverna. Armado com uma lança enorme, o gigante foi alvo de uma chuva de tiros até ser derrubado. O corpo foi levado embora, e os soldados foram instruídos a manter silêncio sobre o incidente. Não há registros oficiais desse acontecimento. Durante o segundo destacamento de um soldado do Ziwa no Iraque, algo incrivelmente estranho aconteceu. Enquanto estava de guarda uma noite, ele avistou alguém carregando o que acreditava ser um IED. Ele ordenou que o atirador eliminasse o homem. O atirador disparou. O homem caiu, mas logo começou a se contorcer e levantou-se novamente, caminhando antes de desaparecer no horizonte. Na manhã seguinte, a equipe fez uma varredura da área e, embora tenham encontrado rastros de sangue, nunca localizaram o corpo. O soldado ainda se pergunta o que realmente viu naquela noite. Se você gostou dessas histórias e quer ouvir mais, me avise nos comentários. Tenho muitas outras histórias aterrorizantes como essas.
Se quiser saber mais sobre um tema específico ou compartilhar uma história assustadora sua, me avise.